Pelo fato de ele ser um cara gente boa, pelo fato de ele ter uma grande identificação com a torcida, pelo fato de ele ter pisado na bola, literalmente, Literalmente. mas não no sentido ruim, exato. na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Tudo isso é muito bacana, mas futebol mesmo, gol, assistências, o cara ser decisivo e tudo mais, eu não tenho visto. Memphis, isso é uma... Eu vejo pouco, né, a imprensa debater isso. Verdade, ele fez um gol contra o Sport, tem bons números pelo Corinthians, mas eu acho que a imprensa ela tem sido muito Branda. bonzinha com o Memphis. Esse é um ponto. Pouco se fala do fato de o Memphis não estar entregando aquilo que ele poderia entregar ou aquilo que é esperado dele, porque pelo fato de ele ser quem ele é, pela carreira que ele teve no futebol europeu, por ganhar o que ele ganha no Corinthians. Eu acho que é muito bacana a identificação que ele tem com a torcida, com a cultura do clube, com a ligação toda essa temática popular do Corinthians, de ser o time do povo. Achei fantástica a iniciativa dele de financiar trajes de gala para os funcionários do Corinthians, para eles estarem presentes na festa de aniversário dele, que teve esse tema de festa de gala. Tudo isso é maravilhoso e eu tiro o meu chapéu pro Memphis, mas a questão é, dentro de campo, eu acho que ele não tem entregado aquilo que poderia entregar. E o corintiano muitas vezes fecha os olhos para isso. É um cara gente boa, pelo fato de ele ter uma grande identificação com a torcida, pelo fato de ele ter pisado na bola, literalmente, mas não no sentido ruim, exato. Na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Tudo isso é muito bacana, mas futebol mesmo, gol, assistências, o cara ser decisivo e tudo mais, eu não tenho visto. Mas aí você vai me falar, não, mas ele foi quem deu o passe pro gol do Yuri Alberto que garantiu o título do Corinthians em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista. É verdade. E foi um bom passe. Mas o passe, ele só aconteceu porque houve um bate-rebate ali no meio-campo e a bola sobrou limpa para ele, ele teve o mérito do passe. Mas não foi uma jogada construída do início ao fim. Não foi uma jogada que ele clareou para poder fazer aquele passe. Sim. A jogada foi clareada por acaso. Então, eu ainda acho que os torcedores corintianos poderiam ser um pouco mais críticos com o Memphis, poderiam ser um pouco mais críticos com a situação do clube, porque aí a gente começa a pensar, né? Poxa, o Corinthians é o segundo clube mais popular do Brasil, tem uma torcida imensa, tá no principal centro, né, do país, São Paulo. Por que é que o Corinthians não consegue estar no mesmo patamar que o Flamengo? Sendo que tem número, tem tamanho, é uma torcida de massa. Porque são erros que são cometidos repetidamente. O corintiano prefere ser campeão ao invés de pagar dívida, prefere ganhar do rival ao invés de montar um time mais fraco para poder, daqui 5, 6, 7 anos, estar em condições melhores de fazer, aí sim, grandes investimentos, montar times competitivos e lutar por todas as competições. Eu acho que o corintiano está na hora de ser um pouquinho mais crítico. Eu acho fundamental essa postura da torcida de apoiar o time a qualquer custo, de cantar do início ao fim. Pode estar perdendo de 3-0, as arquibancadas vão continuar vibrando até o apito final. E aí depois do jogo pode vir vaia, pode vir crítica, pode vir cobrança. Tudo isso eu admiro demais na torcida do Corinthians. Mas eu acho que falta um pouco de crítica, de ser um pouco mais crítico e de cobrar um pouco mais, principalmente do Memphis, que tem se adaptado bem, tem caído nas graças da torcida, mas dentro de campo, bola jogada, futebol, eu não tô vendo esse futebol todo do Memphis. Aliás, esse passe pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto também teve que fazer muita coisa até o gol sair contra o Palmeiras, né? Mas eu tenho uma teoria sobre o Memphis. Eu acho que é a seguinte, o Memphis, eu concordo com muito que o Bassetti falou. Acho que o Memphis era esperado quando ele chegasse, que seria o cara que dá a bola no Memphis, que ele resolve o jogo. E, cara, eu não sei se é uma coisa do futebol em geral, mas ele não tá sendo esse cara. Eu acho que o Memphis em si potencializa muito um cara de finalização do Corinthians, que é o Yuri Alberto. A gente pode ver... Hoje, se você tivesse que escolher entre um jogador só, um fica e um sai, Rodrigo Garro ou Memphis Depay? Um fica no Corinthians e o outro tem que deixar o Corinthians. Quem que você escolhe pra ficar no Corinthians? O Memphis, eu acho que ficaria com o Corinthians. Por quê? Sério? Sério, mas calma, por quê? Acho que
lá ele, mas o pacote inteiro do Memphis é muito bom pro Corinthians. O que ele vende de camisa, o que ele vende de ingresso é muito importante. Não, mas analisando futebol. Futebolisticamente, acho. Hoje o Garro não tá saudável. Não, sim, mas aí Quantas vezes o fica Memphis complicado. Agora, falando, o Memphis, desde que ele chegou no Corinthians, o que ele apresentou, e o Rodrigo Garro, desde que ele chegou no Corinthians, o que ele apresentou, pra mim não tem comparação. Eu concordo, o Garro jogou mais, mas acho que o potencial do Memphis é maior, cara. Hoje? Acho que sim. Porque o Memphis de 5 anos atrás, talvez eu escolheria o Memphis ao invés do Rodrigo Garro, mas hoje eu acho muito difícil. E até seria uma questão bacana até pro pessoal que tá nos acompanhando no YouTube chegar a interagir, dar opinião também. Quem escolheria, Garro ou Memphis? Boa. Porque eu acho que o Rodrigo Garro tem entregado muito mais, tem rendido muito mais e tem merecido muito mais destaque no Corinthians do que o Memphis. E é um cara que teve que abrir mão da camisa 10, é um cara que não ganha nem de perto o que o Memphis ganha, e que pra mim tem entregado, tem jogado muito mais do que o Memphis tá jogando. É difícil falar isso entre um e o outro, quem ficaria, porque o Memphis é o cara do passe final, mas quem cria a jogada, quem constrói toda a jogada é o Garro. Então acho que o Garro... A gente vê, o Corinthians sem o Garro é um time totalmente, muito menos criativo. Isso sim. é fato. Agora, o passe final, que muitas vezes é importante também... É por conta do Memphis. O Memphis dá muita assistência pro Yuri Alberto. Acho que ele potencializa demais esse último passo pro Yuri. Ó, o Léo Vilas Boas falando aqui que sai o Memphis, viu? E falou também que falta gestão séria. Todo mundo é muito imediatista no Corinthians e troca os pés pelas mãos. O Tony aqui também, que se o Corinthians pensar pequeno assim, vai se afundar. O André falando que o time entrou aberto no Maracanã, tomou goleada, tinha que ter entrado fechado. O Carlinhos Reis falando que o Coronado não consegue fazer a função do Garro. Aliás, o Coronado ontem realmente teve uma chance bacana de jogar um tempo maior e não conseguiu render. Quem mais mandou por aqui? O Alexandre falando que o Yuri e a galera toda manda a bola quadrada pro Memphis e o Memphis dá um jeito. Já o Memphis manda a bola redonda no pé da galera e a galera erra. Tem um ponto. Agora, você tinha tocado no Coronado, amigo, que o Igor Coronado recebe de salário e não joga é piada, tá? É brincadeira, né? Meu amigo, são 2 milhões de reais por mês caindo na conta ali do cidadão e o quê? Joga 15 partidas no ano. Sim. Queria esse trampinho, hein? O Carlinhos tá aqui levantando esse ponto mesmo de que, como não tem o Garro e o Coronado não consegue dar conta do recado, o Memphis talvez esteja tentando fazer mais a do armador ali e aí não consiga decidir tantos jogos, fazer tantos gols. Quem mais? O Léo Vilas Boas falando que o Memphis é um jogador que o Corinthians não precisa, muita mala, pouca bola, bons números outros podem alcançar, mas ele é um nome, não parece ter a nossa cara em campo, tipo Fausto Vera. Genial. Mas o ponto do Bacete é muito bom. Ele tava indo bem até envolver o Fausto Vera na história. Eu acho que os números que o Memphis coleciona no Corinthians poderiam ser números de qualquer outro jogador com menos nome, mídia, menos mídia. E aí eu fico pensando, poxa, o Corinthians tá gastando o que tá gastando por mês com esse cara. De 5 milhões de premiação que teve do título paulista, 4 tiveram que ir direto pro Memphis, porque estava previsto no contrato. Exato. Será que tá valendo a pena mesmo? Será que vale? Porque assim, uma coisa é se o Memphis fosse se o Memphis fosse pro Corinthians, o que é o Lucas pro São Paulo, por exemplo, que é um cara que já decidiu vários jogos, que já classificou o São Paulo, entre aspas, sozinho em determinadas competições. O jogo que o Lucas fez, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Corinthians do Morumbi, foi um jogo assim. O Memphis não fez ainda um desse. O Memphis não fez um desse. O que o Lucas joga no Morumbi contra o Botafogo, beleza, que ele perde o pênalti, mas jogou demais aquele jogo, cara. E aí é isso que esse é o meu ponto. Pagar tudo que o Corinthians tem pago pro Memphis para ter este retorno que tem tido, será que o custo-benefício tá bacana? Tem um ponto. Porque, assim, a gente sabe que grandes jogadores do futebol brasileiro têm salários astronômicos. Lucas, por exemplo, Oscar. No Palmeiras tem jogadores assim, o Corinthians com o Memphis. Mas, assim, a gente vê no Palmeiras jogador entregando, a gente vê no São Paulo o Lucas entregando, a gente vê no Flamengo o Pedro entregando, o Arrascaeta entregando. Todos esses caras têm justificado os salários milionários que eles recebem. E, ao meu ver, o Memphis não justificou até agora esse salário que ele recebe no Corinthians. Falta um jogo grande na carreira, nessa passagem do Memphis pro Corinthians, sem dúvida.
Pois é, olha só, o Júlio Xavier falou que todo clube tem o seu coronado, aquele cara que ganha muito, tem muita expectativa, mas não engrena. Quem que é o coronado do Palmeiras, do São Paulo, do Santos? Eu não sei exatamente quais são os números, mas acho que o Flávio Lopes seria um cara muito forte ali no... Pensei no Felipe Anderson. Mas o Felipe Anderson tá entregando agora nos últimos jogos. Mas melhorou. o Flaco também. É. Mas o Flaco, ele é uma montanha-russa enorme. O Felipe Anderson tem Enorme uma... mesmo. O Felipe Anderson tem uma... Hoje o Flaco deixa o Vitor Roque no banco. É verdade. Mas eu acho, de novo, potencial, acho. Quem seria O Felipe Anderson tem de potencial e já Coronado de São mostrou. Paulo? O coronado do São Paulo era o Rames, né? Era o Ramos. Nossa Bem senhora. lembrado. Quer dizer, o Agora- Rames do Corinthians era o coronado. Agora tá difícil, assim, porque os jogadores que têm um status maior, um salário maior, que são Lucas e Oscar, eles têm, Sim. ao meu ver, eles têm jogado bem, têm sido importantes. Então, fica difícil de responder de bate-pronto assim quem é o coronado do São Paulo, mas um cara que tem um salário elevado e que não tá jogando nada nos últimos tempos é o Caleri. Pode Verdade. ser, verdade. Verdade. Desde o começo do ano. É. Desde o começo do ano. Procura esse Caleri. No Santos, não vou falar o Neymar, que é outro patamar, mas às vezes Mas o é o Neymar. Laser, será que não Mas é tá o Neymar, sendo... cara. O Rolaser, eu acho que é o jogador do Santos que é o único poupado pela torcida Porque tá muito... insatisfeita com a chegou atual muito fase cedo. do Santos, porque é um jogador que ainda tenta, joga bem, a gente vê que Aham. tem qualidade. Eu tava ontem na Vila Belmiro, é um jogador muito bom, eu considero uma excelente contratação do Santos. Agora todo o resto tá complicado.